Olá! Essa então é a última aula, o último episódio do nosso curso sobre funções do segundo grau. Então, para concluir, fica bastante parecido com a última aula, com a aula anterior, que nós estudávamos o sinal das funções. Então, continuando com inequações, nós temos aqui 3 inequações. Nós vamos determinar quando esta é maior ou igual a zero, quando esta é menor que zero e quando essa terceira também é menor que zero. Vejamos, a gente já sabe que tem que encontrar as raízes. As raízes de x ao quadrado menos 9x mais 14 para igualar a zero, para achar as raízes. Lembrem que esse aqui é o produto e este é a soma. Dois números que multiplicados dá 14. 2 vezes 7 ou 1 vezes 14. Tem mais algum? Podia ser menos 2 vezes menos 7. Menos vezes menos dá mais. Como podia ser menos 1 que multiplica menos 14. Bom, mas somando aqui daria menos 9. Somando daria menos 15. Não fecha porque nós queremos com o sinal invertido. 1 mais 14, 15. Não. 2 mais 7 dá 9 e com sinal invertido. Então, dois números que multiplicados dá 14 e que somados dá o 9. Sempre com esse sinal invertido. Então, achamos as raízes. Nós já temos que as raízes dessa equação são 2 e 7. Muito bem. Agora é só nós colocarmos, fazer um esboço desse gráfico. Fazendo o esboço aqui. Marcamos no eixo X as raízes, e as raízes são 2 e 7. Essa parábola, ela tem a concavidade voltada para cima. Por que para cima? Porque esse valor aqui é positivo. Então, traçando bem aqui no meio, vamos traçar. Pronto, tá aí a nossa parábola. O que acontece? No 2 e o 7, ela é igual a zero. Antes do 2, nós vamos encontrar, olha só, os valores do x vão sempre encontrar a função do lado positivo. Quando chega entre 2 e 7, a gente vai procurar o gráfico, não tem gráfico do lado positivo. O gráfico está do lado negativo. E depois do 7, quando eu procuro o gráfico, não tem do lado negativo, só tem do lado positivo. Então, entre 2 e 7, ela é negativa. Ela é igual a zero para os valores 2 e 7. E ela é positiva para os valores que estão antes do 2 ou para os valores que estão depois do 7, certo? Então, qual é a solução desta primeira questão? Quando que ela é maior ou igual a zero? Ela é maior ou igual a zero quando o x é menor ou igual a 2 ou quando o x é maior ou igual a 7. Porque ela está pedindo maior ou igual a zero. Quando ela é positiva e também é igual. Então, inclui esses dois valores. E aí está a resposta da primeira. A solução desta inequação é esta aqui.
Se necessário, dê uma parada no vídeo, dá uma analisada na questão, mas eu preciso continuar, para não ficar muito extenso. Então, vamos lá. Primeira delas resolvida. Próxima inequação. X ao quadrado menos 10x mais 25 tem que ser menor que zero. Nós vamos encontrar as raízes. Raízes de x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Então é fácil, né? 5 vezes 5, 25. E 5 mais 5 é 10, com sinal invertido. Pronto, achamos duas raízes reais iguais. Temos que a raiz é o 5. Portanto, agora nós vamos fazer um esboço desse gráfico. O esboço desse gráfico, olha só, aqui é positivo, né? Então, a parábola tem concavidade voltada para cima. Toca em um ponto apenas. Toca neste ponto aqui, que é o 5. Como aqui é positivo, que é o eixo de simetria, e ela vai tangenciar o eixo X, vai passar por um único ponto. O que acontece nessa função? Quando que ela é menor que zero? Quando que a função x ao quadrado menos 10x mais 25 é menor que zero. Menor que zero é ser negativa. Em que momento que ela é negativa? Ou ela é igual a zero, ou ela é positiva. Neste caso aqui, a solução é não existe x pertencente aos reais. Ou ainda, a solução é conjunto vazio. Não existe solução. Não existe nenhum número que colocado no lugar de x faça com que essa função venha para baixo do eixo x, que seriam os valores negativos. Fácil, não é mesmo? Então vamos ver o próximo. Vamos lá, vamos lá. Essa então já foi. Vamos para a equação que tem que ser menor que zero. Muito bem. A equação é menos, vamos achar as raízes, x ao quadrado menos 2x mais 10 igual a zero. Para aplicar aquela regrinha, esse tem que ser positivo. Para ser positivo, eu multiplico por menos 1. Multiplicando por menos 1, nós ficamos com mais x ao quadrado mais 2x menos 10 igual a zero. Muito bem. 2 vezes 5, 10. Mais 2 mais 5 é 7. Não fecha. Aliás, tinha que ser o negativo, né? Menos 2 vezes 5 dá menos 10, mas daria 3, que não fecha. Se fosse menos 5 e 2, também não. Dá o 10, mais menos 5 mais 2 dá menos 3. Não. 1 vezes 10, 10. 10 mais 1, 11. Portanto, não tem raiz. Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara e vai observar que não tem raiz. Olha, se não tem raiz, e aqui é negativo, se é negativo o valor de A, nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, vamos colocar aqui.
eixo X não tem raiz. E ela não toca no eixo X e ela é voltada para baixo. Então não pode ser lá em cima porque ela tocaria em 2 pontos. Tem que ser aqui. Ora, se ela está somente abaixo do eixo X, os valores de Y são sempre negativos. A pergunta é, quando que a inequação menos x ao quadrado menos 2x mais 10 é menor que zero? Em que situação que ela é menor que zero? Sempre. Então, a solução, ela é menor que zero para qualquer x pertencente aos reais. Ou simplesmente, a solução, todos os reais. Fácil, né? Consideramos bem fácil essa. A última é uma aplicação de uma resolução de um problema matemático. E esse problema também eu vou deixar descrito, vou deixar na descrição do vídeo. Mas nós vamos resolver. No momento em que a gente resolve uma situação problema, a gente vai se munindo de estratégias matemáticas, né? Estratégias de solução. E aí a gente vai começando a ter mais facilidade de fazer as conjecturas para chegar à solução dos mais variados problemas matemáticos. Lembrando que Teorema de Pitágoras, funções do segundo grau, regra de 3 são fundamentais. Né? Isso sem falar das regras de sinais, né? Das frações, mas pensando em fórmulas, as equações do segundo grau e o Teorema de Pitágoras resolvem, né? Estão envolvidos na solução de vários problemas matemáticos. Então, este diz o seguinte: quais os valores de P para que um triângulo tenha a área maior que o retângulo, sendo que esse triângulo ele tem uma base medindo 4P e a altura dele, H, normalmente a gente representa por H, vale P menos 1. Colocando aqui para ficar mais claro. E o retângulo, eu fiz bonitinho com a régua, é P mais 2 e P. Então, as medidas do retângulo a matemática já traz as suas dificuldades, né? Vamos facilitar organizando o raciocínio. Aqui é P mais 2, dados do problema, tá? E aqui é P. Como que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo, fazer o triângulo aqui, é igual a base vezes a altura dividido por 2. Normalmente a área, o que tem uma pontinha, um vértice, é dividido por 2. E o que não tem, que é o caso do quadrado, é simplesmente do quadrado, não, do retângulo, base vezes a altura. Então vejamos aqui, ó, a área é igual do triângulo. Misturado aqui. A área do triângulo é a base. A base vale 4P, que multiplica a altura. A altura é P menos 1, dividido por 2. Então, a área do triângulo é 4P ao quadrado, menos 4P, dividido por 2.
Ora, eu posso dividir tudo por 2. Então, eu fico que com a área do triângulo dá 2p ao quadrado, dividido por 2, menos 2p. 2 dividido por 2 dá 1, saiu. Área do retângulo. Base, que é p mais 2, que multiplica a altura, que é p. Observe que quando é uma soma, uma diferença, mesmo que não viesse aqui o parênteses, a gente toma o cuidado de colocar, para não esquecer que tem aquela história do chuveirinho, né? Multiplica por todos. Então, a área do retângulo é igual a 2p ao quadrado, p vezes p, p ao quadrado, 2 vezes p, 2p. Muito bem. Agora, o enunciado diz que a área do triângulo tem que ser maior que a área do retângulo. Para quais valores de p? Então, o que nós queremos é que a área do triângulo seja maior que a área do retângulo. Ora, a área do triângulo é 2p ao quadrado menos 2p, maior que p ao quadrado mais 2p. Passa tudo para cá, em relação ao zero, 2p ao quadrado menos p ao quadrado, já vamos fazer menos p ao quadrado. Menos 2p, e aí muda o sinal desse, mais 2p passa como menos 2p, maior que zero. Então, vai ficar p ao quadrado, menos 2 dá menos 4p, maior que zero. Para resolver essa equação, que é para encontrar o valor de p para que o triângulo seja maior que o retângulo, é que a área deste seja maior que este. Na verdade, nós queremos descobrir qual é a base, qual é a altura, para que a área de um seja maior do que o outro. Vamos supor, para que medida dos lados e da altura, né, eu tenho que a área de um canteiro triangular é maior que a área de um triângulo retangular, né, com essas dimensões aí. Vamos supor que eu queira cobrir de grama, com gramado. Então, continuando, nós temos o seguinte. Quando que ela é maior que zero? Eu vou achar as raízes. Para achar as raízes de p ao quadrado menos 4p igual a zero, porque para encontrar raízes a gente iguala a zero. Raiz é o valor de p, da variável, que a torna igual a zero. Então, neste caso aqui, como é uma equação incompleta, posso aplicar Bhaskara ou posso colocar o termo comum, que é o p, em evidência. Observem que não muda nada, porque p vezes p é p ao quadrado, p vezes 4, 4p. Para dar igual a zero, ou p é igual a zero, ou p menos 4 é igual a zero, e daí p é igual a 4. Muito bem. Agora vamos aplicar, vamos construir o esboço, não é um gráfico, é alguma coisa perto, né? Então, o esboço do gráfico, as raízes são 0 e 4. Neste caso, o zero ele nem satisfaz, né? Porque eu tenho um retângulo que as medidas são p e p mais 2. Então, 0 e 2. Não tem medida igual a zero.
mas a gente vai considerar aqui na hora de construir é uma parábola. Vejamos aqui, ó, a equação é esta, né? Esta aqui. Esse valor é positivo. Se ele é positivo, parábola tem concavidade voltada para cima. Então, ela vai fazer esse desenho aqui. Quando que ela é maior que zero? Ela é maior que zero aqui e aqui. No 0 e no 4 é zerada e aqui ela é negativa. Contudo, faz sentido eu ter um valor de P igual a zero ou menor que zero? O P aqui posso dizer que esse retângulo, por exemplo, se o P fosse menos 1, aqui menos 1 e aqui 1. Existe medida negativa? Não. Então, essa parte aqui, ó, ela não faz sentido nesse gráfico. Nem o zero. Deixa eu deixar aberto. Só daqui para lá. Mas daqui para lá também não serve, porque é negativo. Aqui, então, os valores são positivos. Então, é a partir do 4. Então, o P, a gente vai ter os valores positivos para P maior que 4. Quando P for um número maior que 4, a área do triângulo vai ser maior que a área do retângulo. A gente pode até testar. Resolvido. Depois, se precisar, dê uma parada, um pause, olha bem a questão. Então, para finalizar, vamos ver como ficaria. Nosso triângulo, vamos imaginar que ele é isto aqui. E o nosso retângulo na verdade ele não está na proporção correta, né? Porque essa medida aqui é P e essa medida é P mais 2, então essa realmente tem que ser maior. As medidas seguintes, as medidas do triângulo, são as seguintes. As do triângulo é 4P e P menos 1. Então, aqui é 4P, a base, e a altura, que é uma reta perpendicular à base, vale P menos 1. Então, nós temos o seguinte, se o P for maior que 4, vamos imaginar o 5. O que acontece? Vou usar uma caneta colorida. 4 vezes 5, vamos considerar o P igual a 5. Então, 4 vezes 5, 20. 5 menos 1, 4. Área é igual a base vezes a altura, 4, dividido por 2. A área do triângulo, 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados. Vamos para o retângulo, vale 5. 5 mais 2, 7. Esse vale 5. 5 vezes 7, a área do retângulo é igual a 35 centímetros quadrados. De fato,
essa área passa a ser maior. Então, precisa que o P seja maior que 4, para que o triângulo tenha uma área maior que a do retângulo. Se o P fosse menor que 4, vamos supor que o P seja igual a 2. Neste caso, quem vocês esperam que seja maior? O retângulo ou o triângulo, se nós tivermos P igual a 2? Vejam que, para que o triângulo seja maior que o retângulo, o P tem que ser maior que 4. Então, se isso está certo, ao nós trocarmos o P por 2, este daqui tem que ser maior. Vamos ver. Se é 2, então vai ficar 4 vezes 2, 8 centímetros na base, 2 menos 1, 1 centímetro na altura. Aqui, 2 mais 2, 4 centímetros de largura, por 2 centímetros, ou 4 de comprimento, por 2 de largura. Aqui a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4 centímetros quadrados. Aqui, a área é igual a lado vezes lado. 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Então, vejam que nesse caso, o nosso triângulo ele é menor do que o nosso retângulo. Para qualquer valor maior que 4, não pode ser 4, maior que 4, esse é maior que este, certo? O que acontece se for 4? Se for 4, os dois são iguais. Então, essa foi a última aula do curso de funções do segundo grau. Espero que tenham compreendido. E que façam um bom uso na sequência de estudos de vocês. Então, até a próxima. Obrigada.